Chovou. Eu fui por riba. Essa aí é GL. GL, né? GL. Só fazer o que a gente tem que fazer aqui para... Talvez não precise nem ser tão detalhado igual o outro esse. Um spot mais simples, né? Range que ele chova 8 blinds e meio. 8 blinds e meio, acho que é muita coisa, né? Ele vai mandar, né? Nossa, demais. Se a gente for seguir tabela... A gente pode seguir duas tabelas. Como eu estou gravando aqui, eu prefiro usar a tabela minha do que usar a da Cocar para não ter nenhum problema. Só estou abrindo aqui para poder... Para a gente entender o que é GTO, o que... Ainda não chove ali de 20% mais ou menos. Na verdade, para ser mais preciso, está dando um range de 20,29. E altera algumas coisas aqui. Fazer pela tabela essa para a gente não ter nenhuma dúvida. Percentual nos ases que não manda nunca, LED tem que tirar. Não sei por que está constando que não manda nunca. Vai mandar, 8 blinds, vai mandar. Não vou tirar. Essa tabela aqui... Esse rival, 10%. Rivala não, tá. Aqui é assim. É valete dama também, E diz que manda algumas mãos como 10-8 suited, 9-8 suited. Ok. Isso que a gente está fazendo, então, formato GTO mesmo, para ter a conclusão, né? Não é o que a galerinha que segue ali arrisca a tabelinha de show, né? Tem que mandar, o famoso tem que mandar. E seria com 10, né? Não 8,5. Só call. Eu posso dar só com o topo do ringue? Não, posso dar só com o Jazz Valente também. Inclusive Jazz Valente off. Posso dar só com... altera alguma coisa, só o call meu aqui? Acho que fica mais explícito se fosse tipo o topo do range, né? Eu não vou fazer isso para foldar. Acho que eu fazendo isso... talvez o call dê mais força na minha mão. Talvez. Não sei o que você pensa disso. Tipo, porque eu chovando reto, eu acho que um mais e dama vai ficar bastante confortável para pagar. E eu dando call, o cara com mais dama, ele vai encucar, você não acha? Eu acho que mostra mais força, mas eu não acho que ele folda ainda mais dano assim. Por conta disso. Eu acho que ele acaba indo all in também. Eu, na verdade, eu não tenho range, porque é até curioso, assim, eu não tenho esse range de call aí, assim, eu vou all in e eu fold, assim. Tem algumas mãos aqui que falam que a gente poderia dar call. Mas bom, ele tem algum flat fold, assim, pra se alguém chovar mais pra frente? Acho que não, né? Não, né? Deixa eu ver. Vamos dizer que aqui vai por cima. O que eu poderia dar, né? Tem que dar call com tudo que eu fletei. Posso mais foldar. Só para tirar da conclusão mesmo, né?
Mas aqui o que a gente tem que seguir é o tribet mesmo, acho, para facilitar a vida nossa, porque se a gente for levar esse GTO a fundo, ferrou, não dá. Acho que não Eu também consegue, acho. né, cara? Acho que pegar o mais básico, mais simples, e saber que, tipo, eu erraria, por exemplo, acho com mais 10 off. Eu erraria com 6,6, 7,7. A Ace 9 Sutra eu acho que eu não daria, o Ace 10 Sutra eu iria com certeza, eu erraria umas 3 mãos aí. E eu acho que eu erraria talvez aí no Rei Dama Sutra. Umas 4 mãos eu erraria. Acho que... Então, sim. Vou botar aqui só o range de show do vilão, só para comentar. Beleza. Eu acho que eu erraria bem pouco nesse all-in por cima. Mas eu erraria umas 4 mãos. Acho que é bem difícil, inclusive, porque as 4 mãos que eu erraria, ela estaria positiva ainda assim. Né? Eu estou usando a regrinha dos 10% do maior EV. Então, isso para mim é novo. Fica mais difícil, porque a gente tem que capar, né? Algumas coisas que é positivo e que estaria de uma forma automática na cabeça. Inclusive, se eu não soubesse da regrinha dos 10%, eu falaria que eu chovaria o range exato, assim. Eu iria várias mãos ali, tipo 6,6, com certeza. Essa regrinha, 5% é bounty, né? 10% não. 10% não bounty. 5% é bounty. Beleza. Acho que a gente já pode passar para o próximo spot, né? Nem precisa ficar muito nesse, né? Para a gente não fazer uma coisa muito, sei lá, esticada, um estudo de 1 hora. Mais do que isso, para mim, ele já passa a não ter tanta... Vai ficando maçante, né? Vai. Raise um flat e um call. Isso aqui não é mão de HRC. Posso ter tirado aqui. Seria mão para um solo. Abri 4/4, tomei o chove. Acho que aqui vai ser call natural, né, pelo stack que eu tenho. Né? Mas vamos ver, né? Vamos realmente ver se é call, né? Eu posso estar muito errado, na verdade. Esse aí eu pago tranquilo também. Às vezes seria legal ver, igual você falou, né? O quanto o stack dele influencia no nosso, né? Que aí você tá bem maior que ele, né? E se eu tivesse, tipo, umas 30 20 blinds. Exato. Aí Isso acho vai que mudar. mudaria bastante, viu? A gente pode fazer, inclusive, isso. Então, eu tenho um raise de 2 blinds. E tenho um all-in. Fold, raise, fold, quem chovou foi. Fold, aqui, chovou. Vamos alterar o range open. Acho que eu vou estar abrindo um range mais amplo, com aquele stack ali cobrindo a mesa toda e pressionando reta final. Não estou cobrindo a mesa toda, não. E eu vou te falar que eu não estaria bem abrindo um range amplo, não, com esse cara de 90 blinds na minha esquerda. São poucas mãos também, para tirar referências da database. Mas eu estaria abrindo ali um range em torno de uns
25%. Vou tirar essas mãos off, que eu não gosto de abrir. Vou adicionar mais mãos suited. Acho que mais ou menos... Tô sentindo falta. Não, acho que eu deixo isso aqui sim, cara. 60 blinds. Eu só não sei o restante da mesa para eu ter certeza. Não, 2 de 9, eu não vou abrir aquilo ali, não. Com 2 de 9 eu não vou abrir, não. Acho que é melhor você abrir o Ás 9 off ali. Acho que eu vou deixar por aqui o range. Não vai passar disso, cara. Tá bom. No range de chove do vilão de rechove, né? Vilão do blinds. Cara, após um outro, eu acho que é um range bem tight que chova. Deixa eu pegar a tabelinha aqui. Era 10 blinds, né? Versus MP Wide. Não sei se deveria ser tão tight assim, não. Então, vai subir. Vai ser um range tight, cara, pela tabela. Posso até mostrar a tabela aqui, porque a própria tabela é nossa mesmo, né? Da Pucarna, né? É um range tight que chova, cara. 15%? 15%. Eu não gosto desses calls aqui, GTO, tá ligado? Isso daqui foi feito por um cara muito bom, você conhece, não posso citar nomes, é um cara pica mesmo, trabalha junto com a gente e tal, a gente comprou essa tabela dele. Mas eu realmente não gosto desses calls, para mim não faz sentido nenhum. Mas GTO fala que a gente poderia fletar 12 combos ali. O que você acha? Eu não tenho também, né? Eu acho que eu tô acabando chovando essas mãos que vocês estão fletando aí nessa tabela. Vamos fazer o seguinte, vamos comparar essa tabela aqui com o chove que vai mostrar... Não, olha só o que eu vou fazer. Vou dar um back aqui. Não, cancel. Vou dar um back aqui. Eita. Back. Não consigo voltar, é isso? Tem que back. Então eu tenho que simplesmente cancelar aqui. Eu quero tirar esse cara agora. Ai, ai. Não consigo tirar o cara daqui. Eu queria analisar. Vamos fazer o seguinte: vamos primeiro finalizar essa, junto com o que a gente tem aqui de números, que o cara deveria chovar 15% do range. Depois a gente vai fazer um estudo para ver essa tabela. Tá? 15. Aí. GTO, né? Deixa eu ver se está parecido aqui. Está bem parecido. Bem parecido. Alterando alguma coisinha só por conta dos percentuais ali de mãos que a gente chovaria eco, que eu acho que a grande maioria chuva, então eu vou adicionar essas mãos. E eu vou remover o Ás7. E vou adicionar essas duas.
E dama off também, não? Acho que sim, né? Tô faltando. Não. É exatamente isso, range. Para quem tiver que printar, essa é a hora de printar, galera. Vamos lá? Ok? Então vamos encontrar primeiro o range de call nosso, depois a gente faz o outro estudo só para confirmar essa tabela aqui. Tribet chove do vilão do USB e o range. Aqui a gente foi a gente que montou, né? E aqui o range que a gente pode dar call. O 4-4 é muito call. É muito call. Na verdade, a gente tem que dar call num call que eu não daria. Eu acho que eu foldaria. Eu não daria call com o Duque, por exemplo. Eu tenho foldado essas mãos, porque eu me vejo numa situação de só estar flipando, obviamente, né? A melhor situação, inclusive, né? Mas quem aqui, por exemplo, que vai dar call, uma mão que está quase que break-even ali, lembrando novamente dos 10%, de rei 9 suited, sabe? Cara, é fold. Se a gente for levar o pé da risca, é fold. A gente tem que foldar as 2, as 3 suited. A gente tem que foldar até as 7 off. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui no áudio, que são os caras que moram no QG, e nós dois, Leandro, eu não tenho certeza você, mas eu daria call, acho que todos os ases que eu abri aí, cara. Por conta do stack que eu tenho e por conta do chove dele, que não vai afetar nada, mas isso no longo prazo, numa reta final, pode estar fazendo toda a diferença de eu fazer tanta reta do jeito que eu faço e eu sempre chegar morto nas mesas finais, entendeu? Eu sempre acabo chegando morto na mesa final. Então, será que eu deixar de dar call no rei 9 suited e aí e economizar 10 blinds não pode ser o que esteja fazendo diferença no longo prazo? Lógico que a gente não pode tirar a conclusão de uma mão, né? Posso até ter perdido a mão com 4-4, perdi a mão com 4-4, onde era muito call. Mas, no longo prazo, é isso. Não? Tipo, o cara vai, se ele chova o rei dama off, o range que a gente montou tá perfeito. Ele vai chovar todo o outro restante. Todo o outro restante. Ele tá chovando bottom aí. É o bottom do bottom, então ele vai chovar todo o outro restante. Então, realmente, o 4-4 eu acertei no call. Acabamos perdendo ficha e tal, mas eu acho que o que a gente tem que tirar de conclusão aqui é difícil gravar um range tão amplo como esse, principalmente quando a gente usa a regrinha dos 10%, né? Então, eu tenho uma técnica que eu uso para o meu subconsciente, que eu gosto de decorar os bottoms. Então, eu vou estar olhando para essa imagem, sempre olhando, as 8 off eu tenho que pagar, as 8 off eu tenho que pagar, eu vou repetir isso. As 5 suited eu tenho que pagar, as 4 suited eu tenho que pagar, as 4 suited eu tenho que pagar. E, tipo, lembrar das mãos que também eu tenho que foldar, tipo, e acho que cada vez que a gente faz esse exercício de falar os bottoms, isso se torna um modo tão automático na hora do jogo, cara, impressionante. Eu tenho tanta coisa automática no meu jogo de fazer isso daí, que eu acho que é isso que está faltando, sabe? Tipo, quem que dá call de 10 valete suited aí? Todo mundo dá call? Podem abrir o microfone e falar só essa, galera. Vocês são espectadores, o Leandro dá a opinião dele depois, fala onde ele erraria ou acertaria. Eu dou call de 10 valete suited. E de 9, 10 suited? O 9-10 eu tendo mais a foldar. Às vezes eu dou call também, não é toda vez que eu foldo, não. Eu vou ser bem sincero na gravação, acho que você dá mais call com 9, 10 suited do que 10 valete suited, mas tudo bem. Vamos seguir. E eu te conheço. Essa é a sua mão, sabe que eu gosto, né? Essa é a sua mão preferida, né? Então, você vai dar mais call com 9, 10 suited do que 10 valete suited. Mas tudo bem. Vou deixar passar essa. Eu não foldo o vala 10, não. Mas dá call com 9 e 10 também. Também, não foldo.
E acho que a gente tem que, para tirar de conclusão aqui, gente, para ficar fácil, é a gente eliminar a coluna do 9 suited, sabe? A gente lembrar na hora do jogo, quando a gente abrir uma mesa que a gente tenha 60 blinds, jogando XPV, e tomar um shove do small, abrindo de MP, tomar um shove de 10 blinds, a gente não pode pagar a coluna do 9. É simples. A gente não pode pagar a coluna do 9 suited. Para decorar só tem esse jeito. A gente não pode dar call de rei valete off, a gente não pode dar call de valete dama off. E tudo isso daqui vai alterar se fosse um torneio bout. A gente pode até... É que não tem como a gente... Tem como criar a simulação tal de bout. A gente até poderia fazer isso, mas não é o objetivo hoje. Mas aí mudaria. Então é isso que a gente não pode confundir. Se a gente estiver jogando um big, um regular sem KO, tudo isso vai alterar. Porque eu tenho certeza que se o cara tivesse ali, sei lá, 5 bouts iniciais que fosse, esse rei 9 suited ele vai ser muito call. Então a gente não pode deixar isso confundir a nossa mente. Lembrar a todo momento que isso é para um torneio regular. E eu acho que é aí que a gente começa a fazer a diferença para subir de level, sabe? Mesmo eu estando prestes a descer. Faltando 4 dias. Mas tenho certeza que eu vou tomar Movidal. E se tomar, vou tomar com razão, porque acho que tem bastante coisa para ajustar o fino, né? O ajuste fino que é o mais difícil, né? O grosso... detalhe, né? Os detalhes. E são os detalhes que fazem os caras que estão level 13, 14, 15 na Pocar, como alguns caras que são... Eu sou fã desses caras, tenho eles como, assim... PV, principalmente, assim, o cara que eu acho o máximo do GTO, das tabelas, o cara que eu me admiro, que sabe se adaptar a qualquer tipo de jogo, que é o Aurélio, que para mim é o melhor cara disparado da Pocar Latina. Concordo também, monstro. É um cara que eu tive a oportunidade de fazer só uma vez, 1x1 com ele, e é um cara que ele conseguiu chegar no level que ele chegou, para quem não sabe, não sei nem se você, Leandro, sabe, porque ele cria todas as tabelas da Pocar. Você sabia disso? Não. É ele quem monta todas as tabelas da Pocar. Ou seja, fora o Shotap, né, que foi um programa criado por ele que hoje não pode mais ser usado. Sim. Eu tive. Eu usava também. Eu usei. E assim, é um cara que eu tive uma conversa com ele no último encontro que eu fui da Pocar, no ano de 2019, em dezembro de 2019, um cara extremamente humilde, que a gente bateu um papo ali de 40 minutos e ele falou: Rafa, eu não preciso abrir o Shotap. Fui eu que criei. Eu fiz o Shotap inteiro. Eu tenho o Shotap na minha cabeça. Ou seja, por que ele conseguiu atingir o level que ele atingiu hoje? Porque simplesmente ele tem o ajuste fino na cabeça dele. Ele sabe que ele não pode dar call de rei 9 suited nessa mão. Uhum. E eu acho que é isso que, assim, quando a gente atinge um nível de jogo, que, por exemplo, o caso da Wide, o cara para passar do level 4 para o level 5 já é a maior dificuldade. O cara passar do 3 para o 4 é mais fácil. É a mesma coisa na Pocar, por exemplo. O cara sair do level 4 para o 5 é bem difícil, mas para ele ir do 5 para o 6 é um tapa. Agora, para ele chegar no 8, por exemplo, ele já tem que estar com várias coisas mais ajustadas. Então, esse tipo de ajuste fino, assim, cara, eu gosto de ficar olhando para essa imagem, sabe? Porque, como que faz para colocar isso na cabeça? É foda, né? Tipo, bem difícil, né? E eu acho, novamente, desculpa se eu estiver sendo repetitivo, eu acho que a maneira mais fácil da gente estudar e colocar isso no nosso subconsciente são gravando os bottoms. Principalmente ali o exemplo mais simples, mais prático, é pegar a coluna do 9. Saber que a gente não pode dar call com 9 suited. Só com Ás 9, obviamente.
Mas de baixo ali, eu acho que essa é a parte mais fácil da gente decorar os bottoms. E aí, óbvio, que dos ases a gente vai ter que decorar mesmo, que é o Ice 8 tá ali no meio termo, e aí a gente vai dar call, e o Ice 6, Ice 5 suited, mais Ice 4 até eu colocaria aí, vai dar call, tranquilo. Eu acho que quando a gente repete isso, que nem a gente repetiu agora aqui por, sei lá, 10 minutos, você vai errar um spot desse quando você chegar no ajuste fino? Você pegou o mesmo spot, você abriu 2 blinds com 60, tomou chove de 10. Você vai errar esse spot quando você repete esse range 10 vezes? Você não vai errar. Você não vai errar. E saber correr dama off é call também, e as outras Broadways aqui, valete dama off, valete off é fold. E são mãos que eu tenho certeza que a grande maioria da call. Leandro, eu gostaria que você falasse um pouco no que você acertaria, o que você erraria aí. Cara, eu acho que eu erraria nos ases suited. Não foldaria nenhum, né? Eu não foldaria nenhum. Acho que 9, 10 suited eu também daria call. Agora, acho que par eu daria call 2-2, eu daria call 2-2 mais todos. Bom, os ases off. Eu não foldaria não, nenhum também. Não, né? Você Não. percebe que tem ali, tipo, o Ice 2 chega a ser negativo, né? E se a gente for levar a regrinha, então, dos 10%, aí ferrou, né? Daí, sim. tá... Porque eu não entendo como um erro grave a partir do momento que a gente não tinha o conhecimento desses 10%. Isso faz muita diferença, isso. Muita diferença. Muitas. É por isso que ele é o cara que ele é, né? O cara que deu aula disso, ele é o cara que ele é. É por isso que ele joga average buy-in de $500, né? Não é buy-in, é average buy-in. Ou seja, ele joga torneios de 5, 10 mil, 15 mil, 20, 30 mil. Torneio mais caro que tiver na grade, ele vai jogar, né? Ele é um dos picas mundiais, né? Essa regrinha dos 10% que ele criou foi a base que o jogador precisava, porque se eu chegasse num estudo agora e eu virasse para o cara e falasse, acho que você deveria capar só 0,20 menos. Era isso que eu falaria antigamente. Então, eu iria parabenizar muito o cara que estivesse dando call, por exemplo, de 7 ou 8 suited. Porra, ponto 56. Esse call seu tá perfeito, certinho. Não é isso que você tinha em mente? Sim, sim. Então, eu acho que, né, que nem foi feita a pergunta no que você erraria, eu acho que no que você tinha de conhecimento até então, na sua cabeça continuaria certo. Mas a partir do momento que a gente faz o estudo e vai para um próximo spot semelhante, aí a gente não tem mais direito de errar, né?